Lu, eu vou gravar um áudio porque eu tô dirigindo, tá? O que acontece é o seguinte, a maioria dos médicos, em geral, pediatras, não entendem muito de vacinas, nem de reações adversas. Pra você ter uma ideia, quando eu vou no hospital e falo que trabalho no Butantan, eles começam a me fazer perguntas sobre vacinas. Enfim, essa vacina, ela nunca foi dada já para as pessoas, porque ela não é uma vacina que tem uma alta tecnologia de desenvolvimento, uma vacina segura que a gente chama. É por isso que ninguém tomava essa vacina ao nascer, na vida, porque era preferível não tomar. Se você tem um país que tem casos de febre amarela, mesmo que seja numa região contida, você podia escolher vacinar toda a população e tentar erradicar de uma vez. Nunca ia ter um caso, porque ia estar todo mundo vacinado. Então aí você tem que se perguntar, por que é que o governo nunca deu de vacinação de febre amarela em massa? Porque se fizesse isso, iam ter tantos casos de reações adversas e pessoas que morreram porque foram vacinadas, que ninguém nunca mais ia querer tomar essa vacina. Então eles deixavam essa vacina só para quando a pessoa fosse para uma área de risco, ou seja, é melhor se vacinar e correr o risco com a vacina do que correr o risco de pegar febre amarela e morrer. Então você veja bem, né? Você tá ali medindo riscos. O que é pior, morrer de febre amarela ou ter alguma sequela na vida por causa dessa vacina? E aí você escolhe, né, ter uma sequela por causa da vacina do que morrer de febre amarela. E as pessoas estão indo se vacinar achando que é a campanha da influenza. E não é. Tem gente que não vai sair de dentro da casa e tá indo lá tomar vacina de febre amarela. Essa vacina ela é feita de um vírus atenuado, ou seja, o vírus da febre amarela está vivo, vai infectar o corpo, vai atacar o fígado da pessoa e vai desenvolver todos os sintomas de uma pessoa com febre amarela. A diferença é que, como o vírus está atenuado, ele não vai conseguir derrubar a pessoa e o sistema imune vai ter tempo de responder e neutralizar a ação do vírus. Isso não quer dizer que não vá ter todas as respostas, isso não quer dizer que o vírus não vai infectar o corpo da pessoa. E a pessoa está se sujeitando a isso ao invés de ficar quieta em casa, já que ela não está numa área de risco. Isso deveria ser muito mais bem explicado para as pessoas. É por isso que eu nunca tomei vacina de febre amarela, porque como eu não fui para a área de risco, eu não ia tomar. Eu preferia morrer sem tomar essa vacina, porque vacina atenuada é o pior tipo de vacina que existe. Como a febre amarela é uma doença de país tropical, subdesenvolvida, é doença de pobre, de país de pobre, então nunca teve um investimento tecnológico das grandes farmacêuticas para isso, porque não tinha epidemia, eram poucos casos. Quem que vai investir dinheiro, anos de pesquisa, 30 anos, para desenvolver uma vacina boa de febre amarela? Ninguém, deixa a porcaria que tem lá, porque é pouca gente que toma. E aí as pessoas estão indo tomar, como eu falei, como se fosse campanha da influenza, que é uma puta vacina boa. Vão ter milhões de casos de pessoas com doenças crônicas do fígado daqui a um tempo, tudo isso sequela, não da febre amarela, mas sim da vacina. Essa vacina tem um monte de restrição, não dar em idosos, não dar em crianças abaixo de 6 meses, por causa disso, porque pode ser que elas não consigam responder e a criança tenha sequelas, ou seja, o tempo entre a resposta imunológica e o que o vírus vai causar no corpo, pode ser que não dê tempo de ser neutralizada e ela tenha consequências graves. Então eu jamais daria numa criança abaixo de 1 ano, se eu não vou levar essa criança para uma área de risco. Se eu morasse em Mariporã, a chance dela pegar a doença é tão grande que eu preferia vacinar. Mas você percebe que não é uma situação boa em nenhum dos dois casos. Você está numa área que a criança pode morrer de febre amarela e está dando a vacina para uma criança que não poderia tomar essa vacina, porque talvez ela não sobreviva às sequelas dessa infecção pelo vírus atenuado da vacina. Então, assim, Lu, se você não vai sair de São Paulo, se você vai ficar quietinha na sua casa, não dê vacina, passe repelente no peito toda vez que você for para um lugar aberto, que possa ter algum tipo de pernilongo. E assim, o Mário já é maior, se ele quiser tomar, ok. Se ele não for para nenhum lugar, não recomendo tomar.
né? A população está acostumada com a boa qualidade das nossas vacinas, está achando que a febre amarela é a mesma coisa. Não, é por isso que ela era uma vacina que só era para tomar na área de risco. Ela é aquele caso assim, melhor isso do que morrer, sabe? As pessoas têm que entender que a Anvisa, ela libera vacinas nesses casos, vacinas que não são tão seguras assim nesse caso, porque é melhor isso do que ter uma epidemia e todo mundo morrer. Sabe, é igual da dengue, a vacina da Sanofi, ela é uma vacina tão ruim, que quando ela foi liberada pela Anvisa, a gente não acreditou que a Anvisa liberou, mas a Anvisa pensava o seguinte, melhor ter vacina de dengue que todo mundo morrer de dengue. Aí o que aconteceu? Muitas pessoas começaram a se vacinar e começaram a ter reações fortíssimas da vacina. Aí a Anvisa, para não dizer que voltou atrás, colocou uma recomendação que pessoas que já não tiveram dengue não era para tomar, só se já tinham tido, porque era melhor tomar vacina do que pegar dengue hemorrágica. Ou seja, se você nunca teve, não tome, porque a vacina é muito ruim e vai ser pior do que se você tiver dengue, só dengue. Então, assim, as pessoas têm que entender que tem vacinas que não são tão boas para o organismo. A febre amarela é uma dessas vacinas. Não dá para o Pedro. O Pedro está em desenvolvimento, isso pode afetar o desenvolvimento neurológico dele, tá? Tem várias consequências, é por isso que criança abaixo de 6 meses não pode tomar. Então, assim, uma criança que ainda não tem 1 ano, tem um pouquinho de meses a mais, então eu não daria de jeito nenhum. A gente estava discutindo isso e a Fabiana não está querendo dar no Aron também, por conta de todas as coisas, enfim, só que como a gente vai para Minas, é uma área de recomendação da vacina, a gente está na dúvida se dá ou não dá. Mas se não fosse isso, com certeza absoluta, a gente não daria vacina nas crianças.